Os ocidentais sempre enfrentaram séculos de embate contra a expansão, principalmente os medievais. Uma expansão, aliás, que continua ocorrendo até os dias de hoje, mas hoje o Ocidente está em inanição. Desde o século VII, expandiu-se rapidamente, conquistando partes estratégicas do mundo, como o norte da África, a Península Ibérica e partes do Mediterrâneo. No entanto, estados cristãos resistiram bravamente, entre eles os principais: a República de Veneza, outros reinos italianos, os quais também vamos falar aqui, Portugal e Espanha. E claro, se você mora no Ocidente, é importante que assista esse vídeo, pois hoje em dia há quem está chocando o ovo da cobra. Antes disso, deixe sua curtida, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações e, claro, compartilhe o vídeo com as demais pessoas. A conquista da Península Ibérica pelos mouros em 711 d.C., resultando na ocupação de grande parte do território até o século XV, teve muita importância para o avanço. Depois disso, a tomada de regiões estratégicas no Mediterrâneo, como a Sicília em 902 d.C., e partes de outras regiões do sul da Itália, que foram transformadas em emirados, trouxe bastante ameaça à Europa e muita branca. Certamente é necessário mencionar também inúmeros ataques piratas e jihad marítima, ameaçando o comércio e cidades costeiras cristãs durante séculos. Contudo, os filhos fortes, herdeiros do pujante Império Romano, de uma vez não se calaram, pelo contrário, reagiram. O papel da República de Veneza, por exemplo, foi importantíssimo, pois atuou na defesa contra incursões, protegendo rotas comerciais vitais e repelindo invasões cruéis. Só para citar alguns exemplos, os mais relevantes. Tivemos a Batalha de Lepanto de 1571, onde a Liga Santa, liderada pela República de Veneza e Espanha, derrotou a poderosa frota otomana, impedindo sua expansão no Mediterrâneo Ocidental. Depois também tivemos o Cerco de Cândia, que durou de 1648 a 1669, onde a República de Veneza resistiu por mais de 20 anos contra os otomanos na ilha de Creta. Aliás, a língua vêneta, a língua dos vênetos, que não é o italiano, toma forma já lá no século XIII. E em toda a história relevante dos vênetos, que é essa que aconteceu no passado, ela foi a língua falada pela República de Veneza. E também falada pelos nossos imigrantes vênetos que vieram ao Brasil e continua sendo falada ainda hoje lá no Vêneto. Caso você seja descendente de vênetos e queira aprender a língua vêneta, eu tenho meu curso de língua vêneta no link aqui abaixo. Aproveite, pois o preço vai subir em breve. E é justo mencionarmos aqui alguns outros reinos italianos, os quais fizeram parte da luta contra a expansão islâmica. É por isso que não devemos nos esquecer da resistência da Sicília e da luta dos normandos contra os sarracenos, os quais reconquistaram a ilha no século XI. Há ainda de se falar de expedições de Gênova e Pisa contra piratas e fortalezas, como na Primeira Cruzada, e a defesa dos estados cristãos pelos estados italianos em diversas cruzadas, reforçando assim a defesa da própria cristandade. Contudo, somos obrigados também a olhar para a Península Ibérica, onde a reconquista e a expansão cristã têm muito a nos ensinar. Vejamos a Batalha de Ourique de 1139, no qual Dom Afonso Henriques consolidou a independência de Portugal e iniciou a reconquista cristã. Sem isso, muita coisa nem teria acontecido. Por exemplo, o Brasil nem sequer existiria e você também não, ou seja, a sua existência como ser humano é devida à reconquista cristã e a Dom Afonso Henriques, a não ser que você seja 100% indígena. Depois também houve a conquista de Lisboa em 1147 com o apoio de cruzados europeus, um marco decisivo contra os mouros. E, enfim, as campanhas de expansão para o norte da África no século XV, combatendo fortalezas e protegendo o Atlântico da pirataria. E nisso tudo, temos de falar também da Espanha. Houve uma longa luta de reconquista que durou quase 800 anos, culminando na vitória dos reis católicos em 1492 com a tomada de Granada. É graças à Espanha também a queda do último reino na Península Ibérica, restaurando a unidade cristã e pondo fim à presença. E já que estamos falando de Europa, eu indico aqui a Alma Cidadania. Caso você queira reconhecer a sua cidadania, é preciso entrar em contato com eles, com o meu código LENGUAMARE 2025, para ter desconto e também ver as possibilidades do seu reconhecimento. E se você ainda não entendeu a importância da luta do Ocidente contra os muçulmanos, então vamos ter que analisar aqui alguns pontos. Os muçulmanos tinham e ainda têm uma série de restrições para aqueles que não são islâmicos.
Por exemplo, ocorria o sistema de dimitude, onde cristãos e judeus eram forçados a pagar impostos extras e tinham direitos limitadíssimos. Isto é, se você não fosse seria um cidadão de segunda classe, que é a proposta ainda atual da lei da Sharia. A escravização de populações conquistadas, incluindo, é claro, europeus capturados por piratas berberes. E ainda a destruição de igrejas e conversões forçadas ao Islã em territórios dominados. Por fim, a importância de preservar a soberania do Ocidente está no legado das vitórias cristãs na preservação da cultura ocidental, suas tradições e valores. No impacto das batalhas vencidas, pois só assim foi possível o desenvolvimento da Europa completa, o que também acabou desencadeando nas Américas. Somente isso já demonstra a necessidade contínua de proteger a soberania e os princípios que garantem a liberdade e a nossa identidade. E por falar em Ocidente, é impossível não mencionar o latim como uma língua importante para a construção das nossas bases. E eu também tenho o curso de latim, você pode acessá-lo no link aqui embaixo e eu terei o maior prazer em te ensinar. Diante de tantos séculos de luta para preservar a cultura, a identidade e a soberania do Ocidente, você acredita que as sociedades atuais, as quais vivem no que é chamado de mundo ocidental, valorizam e defendem esses legados com a mesma determinação dos seus antepassados? E para saber mais a respeito desse confronto, só que nos dias de hoje, eu indico que você assista esse vídeo aqui.